O e-commerce no Brasil deve faturar esse ano mais de 50 bilhões de reais. Hoje o Brasil já tem mais de 100 milhões de pessoas conectadas na internet. Se você perguntar para mais ou menos 10 pessoas que você conhece se alguma delas já fez compra online, a grande maioria vai falar que sim, já comprou online. Com tantos números positivos assim, uma pergunta que fica é: por que a grande maioria das lojas que abrem, elas não têm sucesso, elas não conseguem performance para ter sucesso? Mais de 85% das lojas que abrem atualmente não conseguem gerar mais de 10 vendas no mês, elas não conseguem performar. E você já viu que o cenário do e-commerce brasileiro é muito promissor, ele está em ascensão, ele está crescendo muito. Então por que essas lojas não conseguem ter bons resultados num mercado tão promissor assim? Eu sou Rafael Souza da Universidade E-Commerce e na aula de hoje eu vou falar para você sobre o tripé do sucesso no e-commerce. Eu vou falar dos 3 pilares que fazem com que uma loja consiga alcançar o sucesso no e-commerce do Brasil. O primeiro ponto do tripé que eu vou falar é sobre tráfego, mas antes de falar do tráfego, eu quero falar sobre o conceito do tripé. O tripé são 3 pernas, que são distribuídas proporcionalmente, e cada uma dessas pernas que você retirar, faz com que caia o tripé. Ele perde a sustentação e caia. Então eles têm os 3 pilares ali, os 3 pés, eles têm o peso exatamente igual, distribuídos proporcionalmente. Por isso que é muito importante que você consiga entender esse conceito e saber que todos eles são tão importantes, pois a falha de qualquer um deles vai decretar que você não consiga ter sucesso com a sua loja virtual, beleza? Então vamos lá. O primeiro tripé é a questão do tráfego. Você precisa ter tráfego na sua loja virtual para que você consiga realizar vendas. É suficiente apenas ter tráfego? Não, a gente vai falar aqui nos outros tripés, nos outros pontos, o que também você precisa ter. Mas o tráfego é essencial, fundamental. Sem tráfego você não consegue vender, você não consegue ter sucesso. E para você conseguir gerar tráfego na sua loja virtual, você precisa fazer divulgação. Você precisa estruturar uma estratégia de divulgação muito bem feita para que você consiga atrair as pessoas qualificadas para comprar o seu produto, para daí então você conseguir fazer as vendas do produto. Então você tem que estar exposto, fazer exposição, divulgação em canais, redes sociais, blogs, portais, mecanismos de busca, tudo que você conseguir mapear e verificar que o seu consumidor, que o seu público-alvo está presente, você tem que também estar presente lá de uma maneira estruturada, de uma maneira profissional. Então, saber divulgar, ter a estratégia de divulgação, marketing digital bem realizada, faz com que você consiga ter tráfego e, consequentemente, faz com que você consiga ter venda. Se você não conseguir gerar tráfego, atrair pessoas, visitas para a sua loja virtual, você não vai conseguir vender. Já vi muitos casos de lojas que vão para o ar, que a loja até é bonita, uma loja que tem lá produtos legais, mas não conseguem vender, e o dono da loja culpa N fatores, culpa a plataforma, culpa a foto, culpa N fatores que ele percebe ali, que às vezes sim tem relação, comprometem a venda, mas ele esquece de ver que a loja dele nem tem visita. Ele tira lá o relatório de visitas para ver quantas pessoas entraram no mês, entraram, sei lá, 200, 300 pessoas no mês na loja dele. Claro, ele não vai conseguir fazer vendas, volume de vendas tendo 200, 300, 500 visitas no mês. Ele tem que ter muito mais tráfego para conseguir converter em venda, fazer a venda de fato acontecer. Uma métrica que se usa, que é a taxa de conversão, ou seja, de quantas visitas entram na sua loja, quantas realizam a compra, a conversão média no Brasil hoje está entre 1% e 2%. Tem segmentos de mercado que convertem mais do que 2%, e às vezes uma loja específica, e tem segmentos que convertem menos, mas a média fica entre 1% e 2%. Então você tem que pensar que se 1000 pessoas entrarem na sua loja virtual, dependendo do segmento que você atua e você estiver nessa média, você vai converter ali entre 10 e 20 pedidos. Entre 10 e 20 pessoas vão comprar de você. Então você tem que, em cima disso, definindo quantas vendas você quer fazer no mês, entender quanto de tráfego você precisa atrair. Eu quero fazer 100 vendas, então você tem que ter um tráfego de mais ou menos 10 mil pessoas entrando na sua loja. E como que eu faço para essas 10 mil pessoas entrarem? Aonde eu divulgo, aonde o meu público está presente? É aí que entra a estratégia de marketing, que é fundamental para o sucesso de um negócio online. O segundo ponto do tripé é a sua oferta. Ou seja, como você posicionou a sua oferta de venda na sua loja virtual. Quando eu falo oferta, não é promoção, não, que as pessoas às vezes confundem. Oferta é a mesma coisa que promoção. Não, oferta é uma composição de vários atributos que fazem com que você oferte o seu produto à venda. Então, por exemplo, o que compõe uma oferta? O preço do produto, claro, compõe a oferta, o prazo de entrega, o valor de frete, as condições de pagamento, se você parcela ou não, e se parcela em quantas vezes, qual é o valor da parcela mínima,
Então assim, são vários atributos que compõem uma oferta. Então se a sua oferta não for competitiva em comparação aos seus concorrentes, você não vai conseguir ter sucesso em vendas. Você precisa ter uma oferta competitiva para que as pessoas percebam que é vantajoso comprar de você. Então, quando você planeja a sua oferta, um dos pontos, né, um dos atributos da oferta é o preço. Para que você consiga vender por um preço competitivo, você precisa saber comprar, né? Então não adianta, vou colocar lá, vou mapear meus concorrentes para ver em qual o valor mais ou menos que meus concorrentes estão vendendo meu produto, para eu colocar um valor ali perto, ou às vezes menor. Só que se você comprou mal, você não consegue vender tão barato quanto seu concorrente. Se você não tem poder de barganha com os fornecedores, você não vai conseguir comprar bem, e quando eu falo comprar bem é pagar barato, né? Para conseguir colocar a sua margem e ainda assim vender barato. Então, se você já começou comprando mal, você não vai conseguir gerar uma oferta tão competitiva e, consequentemente, isso vai comprometer as vendas do seu negócio. Então, você tem que, primeiro, para definir uma oferta, saber comprar desde o início. Lá na ponta, onde eu vou começar a comprar meus produtos para o meu estoque, já tem que ter uma negociação, já tem que ter vários fornecedores para eu conseguir negociar, barganhar ali e assim conseguir colocar minha margem dentro desse preço e conseguir vender por um preço competitivo. Além disso, tem as questões, como eu falei, prazo de entrega, valor de frete, condições de pagamento, parcelas, todos esses atributos que compõem a oferta são fundamentais para que a pessoa perceba, né, para que o seu usuário, o seu visitante perceba que é mais vantajoso comprar de você. Então, se sua oferta não for boa, não for competitiva, se esses atributos não estarem bons na visão do seu consumidor, por mais que você tenha tráfego, pode entrar lá 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas na sua loja virtual, que você não vai converter bem. Você vai vender, mas a sua conversão vai ser muito baixa, vai ser muito menor do que 1%, como eu falei, a média de conversão brasileira ali. Então, você tendo uma oferta ruim, por mais que você tenha tráfego, o seu sucesso também vai estar comprometido. Agora, você tendo um tráfego qualificado, bastante pessoas visitando sua loja e pessoas qualificadas, né, do seu público, e uma oferta muito competitiva, uma oferta com preço, prazo de entrega, frete, né, que se possível grátis, condições de pagamento, parcelamento adequadas, você tem muito mais chances de vender, você tem muito mais chances de ter sucesso com a sua loja virtual. O terceiro ponto do tripé está relacionado com a questão de tecnologia. Quando eu falo de tecnologia, abrange algumas coisas. Então, a sua plataforma, né, que você usa para a sua loja virtual, em relação a layout, né, o layout profissional da plataforma, a questão da usabilidade, o quão fácil é navegar nessa plataforma, se ela é uma plataforma bastante usual, onde o usuário consegue, de maneira intuitiva, ir navegando sem ter que ficar pensando muito. A questão do desempenho, velocidade, se ela é uma plataforma rápida ou se ela é lenta, porque quando você entra numa loja que é lenta, compromete demais a conversão, porque os usuários tendem a sair e entrar no concorrente, que carrega mais rápido. A paciência hoje de todo mundo está menor, ninguém espera mais ficar 10, 15 segundos esperando uma página abrir. Então, a questão do visual, a questão do desempenho, a questão da usabilidade, elas são cruciais, são fundamentais para que você também consiga converter. Por mais que você consiga ter tráfego, por mais que você tenha uma oferta atrativa, se a sua tecnologia, a sua plataforma tiver um visual que não transmita confiança, for lenta, a usabilidade for confusa, a pessoa não conseguir navegar, se você não tiver atributos de segurança, né, aquele cadeado de segurança que é o HTTPS, que é para você trafegar os dados da sua loja em ambiente seguro e criptografado, se você não mostrar os selos de segurança que a sua loja tem para o seu usuário, para ele ver que ele está num ambiente seguro, ele também não vai comprar. Por mais que exista tráfego e oferta competitiva, ele vai ficar receoso e vai abandonar a compra. Então, a tecnologia, que envolve todos esses pontos que eu comento, ela também é fundamental para que a venda aconteça. Então você percebe que qualquer um desses pilares que falhar, você não consegue performar, você não consegue ter o sucesso. Então vamos fazer algumas simulações aqui. Imagina que você tem uma plataforma excelente, um visual profissional, desempenho ótimo, a loja carrega muito rápido, você tem todos os atributos de segurança, a sua oferta é maravilhosa, você comprou por um valor muito bom, está vendendo pelo valor mais barato do mercado, condições de pagamento excelentes, não cobra frete. Tudo isso está maravilhoso, só que você não tem tráfego. Ninguém visita sua loja, você não divulgou, as pessoas não acessam. Se ninguém acessa, não vai conseguir vender, né? Uma outra simulação, imagina que você tenha bastante acesso, consiga atrair bastante visita na sua loja de público qualificado, a sua plataforma seja excelente, visual profissional, rápida, mas a sua oferta seja muito ruim. Você cobra frete caro, você demora para entregar, as suas condições de pagamento são limitadas, seu preço não é um dos melhores, da mesma forma você não vai vender. Então você percebe que o tripé ele tem uma importância distribuída proporcionalmente. Todos os pontos são importantes
importantes de forma proporcional. Que qualquer um deles que você não conseguir otimizar, você não vai conseguir ter o sucesso com a sua loja virtual. Eu queria deixar aqui um convite para você para conhecer aí os cursos da Universidade de E-Commerce, aonde a gente detalha em passo a passo cada uma dessas questões, como você conseguir divulgar a sua loja, fazer as estratégias de divulgação, marketing digital correta, como você faz para ter uma oferta competitiva, né, precificação de produto, como você consegue orquestrar isso de uma maneira eficiente, como escolher a melhor plataforma, como você coloca seu produto na plataforma, como você tem o melhor desempenho em cima da plataforma, para que todos esses pontos que eu coloquei aqui no tripé estejam adequados e você consiga ter o sucesso. Então aqui embaixo vai ter um link para você conhecer aí os nossos cursos e eu deixo aí o convite para você conhecer em mais detalhes esses cursos aqui da Universidade de E-Commerce, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Valeu, até a próxima aula. Eu queria fazer um convite para você conhecer todos os treinamentos da Universidade de E-Commerce. São treinamentos 100% online de e-commerce e de marketing digital. Acesse o nosso site, inscreva-se, torne-se aluno da Universidade de E-Commerce e comece hoje mesmo. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem o link para você acessar o nosso site e se inscrever. Até mais!